Cumprimento os irmãos para participar. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Aleluia, meu rei. Glória a Deus, nome do Senhor. Aleluia a Deus. Aleluia, glória a Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Amém? Aleluia a Deus. Amém, igreja? Aqui para trás de Mateus. Foi Mateus que agora estamos para trás. Assim diz a palavra do Senhor nesta noite. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Só esses dois versículos aqui. Feche a sua Bíblia neste momento, feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Deus querido e amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, me coloco na tua presença nesta noite, Pai. E nesta noite, Senhor, eu já não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito falando com a igreja, Pai. Porque nada tenho para oferecer para a tua casa nesta noite, Senhor, mas sim o Senhor é o Deus que tudo tem para oferecer, Pai. Abre os corações, abre as tuas mentes nesta noite, Pai. Que aquele que estiver, Senhor Jesus, ligado no teu trono, Pai, com o ouvido aberto para ouvir a tua palavra, Pai, que essa palavra venha entrar nos corações, venha mudar vidas nesta noite, Pai. Derrama, Senhor Jesus, a tua graça sobre este altar, sobre essa igreja, Pai. Derrama do teu fogo santo sobre este lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, peça ao Senhor, Pai, que se faça presente nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nesta noite, eu quero dizer que, para mim, foi uma surpresa nessa noite, essa oportunidade. Mas mais cedo eu falava com a minha esposa em casa sobre o livro de Jonas. E o Senhor tinha me dado uma revelação, e eu quero passar para a igreja nesta noite, essa revelação que o Senhor me deu. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, eu tenho uma revelação do Senhor aqui, a qual muitos já ouviram falar que Jonas era profeta fujão, profeta covarde. Mas, na verdade, estudando a vida de Jonas, eu pude descobrir que Jonas não era covarde. Jonas, o Senhor um dia olhou para a terra e viu que a terra estava em maldade, muito pecado, levantou-se do céu Noé e fez uma grande água. O Senhor derramou chuva sobre a terra, acabou ao povo da terra, destruindo todo o pecado, toda a maldade que andava sobre a terra. O Senhor pega e faz de novo, começa uma nova geração, uma nova vida. Mesmo assim, o povo vendo que aquilo não agradava o Senhor, sabendo os mandamentos do Senhor, começou a voltar em pecado. E surgiu um grande rei, uma grande cidade, que era a cidade chamada Nínive. O seu nome era Nimrod. Pela Bíblia, estudando a Bíblia, podemos ver que esse foi o grande pai, o pai da idolatria. Ele era a pessoa que fazia Deus, que cultuava a Deus diferente. E aquela nação que tinha mais de 120 mil pessoas começaram a cultuar um Deus diferente. O Senhor olhou do céu e disse: isso não pode acontecer, porque eu sou Deus, o único que é digno de adorar, o único que deve ser adorado nessa terra. O Senhor pega e levanta Jonas, como nós sabemos, Jonas pega, compra uma passagem e tenta fugir da presença do Senhor. Porque nessa hora eu vou te falar por que Jonas quis fugir da presença do Senhor. Os irmãos acreditam que Deus mostra o futuro? Deus mostra. Pois Deus mostrou a Jonas que se ele e seu povo seriam escravizados por aquela gente. Deus mostrou a Jonas. Jonas não fugiu por covardia, Jonas fugiu por medo. E Jonas pega e foge da presença do Senhor, todos os irmãos sabem. O Senhor pega e Jonas entra no navio. Ali existiam muitas pessoas, referentes também ao Senhor, eu creio. Porque quando o Senhor pega e levanta aquele maremoto sobre aquele navio, as pessoas começam a ficar apavoradas, começam a buscar os seus deuses.
começa a buscar outros deuses que não eram o Senhor. Jonas vai para o porão do navio e começa a descansar. Quando os marinheiros começam a perguntar, tentaram tirar fotos, mas o que disse que fotos não tiraram, porque o Senhor já falava que o culpado estava no porão, que era Jonas. E o Senhor pega então, leva aquele pessoal até Jonas. Chegando lá, o pessoal tira foto e descobre que Jonas era o culpado de tudo aquilo que estava acontecendo. Mesmo assim, Jonas não quis responder daquelas pessoas que ele era o culpado. Disse para aquelas pessoas que jogassem ele no mar que a tempestade ia passar. Mesmo assim, aquelas pessoas, sabendo que existia um Deus verdadeiro, não quis fazer. Oraram ao Senhor, pediram direção ao Senhor para o que viesse fazer. De repente, pega Jonas, joga no mar, a folha se acaba e a tempestade passa. Jonas pega e resolve fazer a vontade do Senhor daquele dia em diante. Entra por aquela cidade pregando a palavra do Senhor, buscando que aquelas almas viessem se arrepender ao Senhor. Mas não porque Jonas queria que aquelas almas se arrependessem ao Senhor, porque dentro do seu coração ele dizia que aquelas vidas não mereciam o Senhor pelos pecados, pois aquela nação era uma nação que não tinha piedade, aquele rei não tinha piedade com as pessoas. Os irmãos foram estudar sobre aquela nação da igreja, aquela nação era uma nação que tirava o couro vivo das pessoas, matava as pessoas, penduravam suas cabeças para mostrar que eles podiam andar. Mas o único que manda nesta noite é o Senhor Jesus. O único que é livre de adoração é o Senhor Jesus. Jonas pega e vai pregoando a palavra do Senhor, andando por aquela cidade que parecia não ter fim. Jonas foi andando, pregando a palavra do Senhor. Quando chegou o grito do rei, o rei proclamou um decreto que dizia que todos deveriam jejuar a favor de todas as vidas. Foi assim que aconteceu com aquela nação. O Senhor olhou no céu e viu que aquela nação havia se arrependido de coração. Será que nessa noite você tem feito aquilo que o Senhor tem pedido? Será que você tem arrependido de coração das coisas más que tem feito? Ah, maravilhoso Deus, porque o Senhor nessa noite está aqui, quer dar o perdão, quer dar a vida e a vida eterna como vontade para você nesta noite. Então, aquele povo que se arrepende de coração, o Senhor, como é um Deus de bondade, o Senhor é para baixo determina que aquela nação foi salva. E todos, a partir daquele momento, começaram a adorar o Senhor e diziam que só existia somente um Deus verdadeiro e poderoso. Passando de lado também, o Senhor falava no meu coração nessa tarde sobre aquela viúva que deu a única coisa que ela tinha, que era aquelas 2 moedas para o Senhor. Olhando para a vida desta viúva, eu posso entender que nós não temos dado bastante ao Senhor. Aquela mulher que não tinha nada, o dinheiro de um dia trabalhado deu tudo que tinha ao Senhor. Será que nesta noite você pode adorar o Senhor? Porque a única coisa que o Senhor pede é adoração. A única coisa que o Senhor pede é que você abra a sua boca santa e adore o Senhor nesta noite. Porque quando Jesus subiu no Calvário, quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado por você, ele não olhou os intestinos, ele não olhou para trás, porque se ele quisesse, ele teria descido aquele madeiro, porque ele era Deus. Ele era o único e poderoso Deus. Mesmo assim, ele subiu naquela cruz pensando em você. Mesmo do seu lado, mesmo assim, o diabo não deixou de atentar Jesus, porque colocou 2 pessoas ao seu lado. Um do lado dizia, mas se tu és Jesus, por que não desça daí e salva nós também? Mas logo assim, quando Deus olhou lá de cima, viu que o negócio estava desigual, o Senhor tocou para o Espírito Santo descer no coração daquele outro preso. E olhou para ele e disse, sabia que esse que está nesse madeiro não deve nada, mas nós sim devemos. E Jesus olhou e perguntou, e aquele homem reconheceu que Jesus era rei. Lembra-se de mim quando entrar no paraíso. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí eu vejo que Jesus morreu primeiro que aqueles 2 homens, olhando a Bíblia. Por quê? Porque se Jesus ficasse vivo, aqueles 2 morressem, não haveria morte. Não haveria uma morte, porque onde Jesus está só existe vida, e vida com abundância. Oh, aleluia, Jesus. Você devia adorar o Senhor, adorar de coração, porque nesta noite você é um premiado por estar na casa do Senhor. Quantas vezes teria estar
aqui no teu lugar, quantas vidas queriam adorar o Senhor, mas é fraco de espírito, fraco de coração. Deixa Satanás tomar o teu coração nesta noite. Lá fora, Satanás toma a vida daquelas vidas, daqueles jovens, daquelas pessoas precisando nas drogas, na prostituição. E você que é salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, tem preguiça de abrir a boca para glorificar a Deus, tem preguiça de adorar o Senhor de verdade. Decide tudo quanto é para ir na casa do Senhor. Mas esta noite eu quero dizer que o Senhor vai encher o seu coração de alegria, o Senhor vai encher tua mente de verdade, porque nesta noite você sairá daqui com o coração cheio, voltado para o Senhor. Também posso conservar também no Deus dos Evangelhos da vida de um crente chamado Bartimeu. O cego, que você for estudar a vida dele, vai saber também que ele não era cego de nascença. Um dia, muito longe, o Senhor levantou seu pai. E seu pai levantou-se como capitão de Israel. Ali, seu pai construiu fortuna, construiu fama, construiu muito dinheiro, mas se voltou contra o Senhor também, deixou seu coração encher de Satanás, deixou seu coração encher de orgulho. E um dia, quando os romanos entraram naquela cidade e tomaram tudo que aquele povo tinha, sua fortuna, ele começou a soltar, se colou, começou a se levantar contra os romanos. E os romanos não aceitavam que aquele povo se levantava. Foram lá e mataram o pai de Bartimeu. E para provar que eles mandavam naquela época, foram lá e cegaram Bartimeu também, furaram os olhos como exemplo, para que ninguém viesse se levantar contra aquela nação, contra aquele reino, contra aquele povo. E um dia o Senhor olhou do céu, teve misericórdia de Bartimeu também, que nesta noite o Senhor vai abrir os seus olhos para as coisas vãs, que o Senhor vai abrir os seus olhos para as coisas do Senhor nesta noite. O Senhor veio, Bartimeu sentou-se na porta e ficou clamando. O Senhor não ia passar por ali para curar Bartimeu, mas o Senhor, Deus, pegou e olhou, teve misericórdia de Bartimeu, e Bartimeu chegou até Bartimeu. E quando o povo tentou calar a boca de Bartimeu, Bartimeu gritou mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que nessa noite você está querendo a tua bênção, está querendo a tua cura? Será que você pode clamar o Senhor nesta noite? Será que o Senhor pode, você pode clamar o Senhor de verdade, sem medo do teu irmão da direita ou da esquerda? Não olhe para ele, se ele não quer vitória, se você vem nessa noite buscar vitória, clame ao Senhor em alta voz, porque o Senhor é poderoso para dar vitória. Então o Senhor naquele dia não fez somente milagre, o Senhor restaurou as vidas de Bartimeu, aonde não havia mais nada secado, o Senhor colocou os novos olhos de Bartimeu, para que Bartimeu pudesse adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, Deus de maravilhas, que nessa noite o Senhor possa abrir o seu coração, que o Senhor possa abrir a sua mente, para que você venha adorar o Senhor de espírito e verdade, porque o Senhor é o único que deve ser adorado nesta noite. Nesta noite também quero falar um pouquinho da minha vida também, a qual o Senhor tem misericórdia e alcançou a minha vida. Quando a minha esposa foi para a igreja, a gente não era casado. E ela acabava, o Senhor buscava que eu fosse para a casa do Senhor, né? E eu não podia ver um crente na rua, que eu dava risada. Falei, eu ser crente? Nunca foi crente, anda com a Bíblia debaixo do braço, vai ser dentro. Eu ser crente, nunca, jamais. E veio se pegar, saia para a rua para usar drogas e curtir a vida, né? E eu comecei a me envolver no mundo do tráfico também, comecei a vender cocaína e fui vendendo, larguei da minha esposa e fui morar com um amigo, ali a gente saía final de semana, ficava de altas horas conversando, mas quando eu chegava em casa, era aquele vazio, não tinha ninguém para conversar. Deitava do lado, não dormia à noite, ouvia a voz, ouvia as passos dentro de casa, e assim ficava meio perturbado a noite inteira. E um dia, quando eu vinha por fim buscar uma droga que tinha chegado para poder levar para a Inconfidência, o Senhor tocou no meu coração, encostei meu carro em frente à padaria do Paulão. O Espírito Santo naquela noite me carregou pelas mãos, me levou até aquela igreja rosa do salão. Ali o Senhor teve misericórdia da minha vida. Marcelo pegou e falou assim: estou chamando você, não vai aceitar Jesus essa noite, mas aceita Jesus, porque Deus é maravilhoso. Eu naquela noite levantei a mão ao Senhor, aceitei, não aceitei, mas Jesus me aceitou naquela noite. Deus tem misericórdia da minha vida.
E a partir daquele dia eu pus um propósito no meu coração que a minha vida seria diferente. Não pus empecilho nenhum na minha vida, saía de confidência e vinha adorar o Senhor aqui em Ouro Fino. Não perdia tempo. Eu pus um propósito que eu desceria as águas por 30 dias, largaria do vício. Eu comecei a fumar e beber usar drogas desde os 16 anos de idade. Eu pus um propósito, com menos de 30 dias, o Senhor já havia me libertado das drogas, fui cigarro, bebida. E quando teve o batismo, eu aceitei, eu desci as águas, para mim foi a coisa mais importante da minha vida, porque eu pude enxergar a vida diferente, pude ver aquilo que eu não podia ver antes, que é a felicidade. Talvez eu passo por luta, por provações, já cheguei a ficar em casa só com arroz dentro da panela para comer, eu e minha esposa, não tenho vergonha de dizer, mas o Senhor nunca deixou faltar o arroz na minha casa. Quando minha esposa engravidou do meu filho, eu não queria o filho também, porque eu falei, então vai ser doido, eu não vou criar um filho, eu não tenho condição de criar um filho. Esqueci que Deus era maravilhoso, esqueci que Deus podia fazer tudo. O Senhor prometeu que cuidaria do meu filho, que nada ia faltar para o meu filho. E foi assim até hoje. Às vezes eu fico sem dinheiro, o Senhor entra com recursos, o Senhor vai fazendo ali, e nada tem faltado, nem o leite do meu filho, nada de comer para o meu filho. Deus tem dado do bom e do melhor para ele. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por isso, porque o Senhor é Deus maravilhoso. Por mais que eu viva mais de 1000 anos nessa terra, jamais vou poder adorar e glorificar o Senhor de verdade como o Senhor merece. Porque cada dia que passa eu peco, porque a natureza humana ela é pecaminosa. Às vezes pecamos no falar, pecamos no olhar, pecamos às vezes de pensar nas coisas. Né? Às vezes só de pensar que o Senhor não pode fazer, nós estamos pecando, porque o Senhor é poderoso. Jamais vai deixar faltar nada para ninguém. E eu também, antes de entregar o microfone, também quero adorar o Senhor nesta noite, porque ele é Deus de maravilha. Porque ele é o único Deus que merece adoração nessa noite. Os irmãos metem os olhos nesse momento, meditem no louvor do Senhor. Esse Deus é bom demais, e agora eu sei que seus caminhos são especiais. Coisa linda é ver o agir de Deus desenhando o caminho em forma de milagre, como só Ele faz. Glória a Deus. Não fiquei cair, como chorei, sofri demais, mas eu não ficarei. Vou me encontrar com o meu Deus, é nele que seguro eu sou, foi nele que encontrei o amor, meu Deus é demais, Ele é demais, é nele que seguro eu sou, foi nele que encontrei o amor, meu Deus é demais.
pedir perdão para os irmãos se eu falei uma coisa que não agradou os irmãos. Os irmãos me perdoam. Quero pedir que os irmãos estejam orando pela minha família, que eu também tenho orado pela família de vocês. Que as palmas adoram o Senhor nesta noite.